Agora o caso Pedro, que já virou passado aí no Flamengo, mas foi questionado a respeito do atacante nessa entrevista e o Boto disse que nunca houve a intenção de vender o Pedro. Então a gente tem aqui a declaração do José Boto, abre aspas para ele. O mais importante é que tudo aquilo que se falou e foi dito sobre o Pedro resultou num Pedro diferente, num Pedro que neste momento ajuda em muito o Flamengo e que ajuda a ele próprio na sua valorização como jogador. O resto são coisas normais que acontecem dentro de clubes. Nunca houve uma intenção de vender. Era uma altura em que o Pedro não estava sendo utilizado, mas não havia uma intenção de vender por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. Tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que ele é capaz de atingir, que entrega hoje e que nos deixa muito satisfeitos. Na verdade, houve uma proposta quase no final da janela, na casa dos 18 milhões de dólares líquidos, e que recusamos. A proposta foi do Al Rayyan do Catar. Se não estiver enganado, é o time do Arthur Jorge, né? No futebol Qatar, o Al Rayyan, que agora foi o Wesley, do Internacional, foi para lá também. Tentaram, então, a contratação do Pedro e o Boto trouxe aqui nessa entrevista ao UOL. Mauro César tá aí, o Boto falando a respeito aí do que aconteceu, desse episódio com o atacante Pedro. E, segundo o Boto, nunca houve a intenção de vender o jogador. Tá bom. Deixa, o print é eterno. Colocando até o valor, né, que ele colocou na época, né, de 15 milhões. O print é eterno. Flávio Prado, Fábio Piperno, tá aí o Boto dizendo que nunca houve a intenção de vender o atacante Pedro e que o que aconteceu naquela época serviu para melhorar a produção do Pedro. Puxa vida, mas que sutileza, né, de, enfim, melhorar a produção de alguém, né? Eu diria que, bom, o que os colegas disseram, o print é eterno, tá lá, tá documentado. E assim, eu se fosse o Boto, eu evitaria esse tipo de assunto hoje, porque realmente é um incômodo, acho que não convém mexer muito nisso. E se alguém perguntar para ele do Pedro, falar, puxa, o Pedro está jogando muito, quem sabe a gente possa vê-lo na próxima Copa. Olha para frente, mas não toca no que aconteceu lá atrás, não, porque quem pisou na bola foi ele. Ô Flávio, aí o José Boto, depois de tudo que aconteceu e está tudo documentado, ele ainda querendo sair por cima, né? Dizendo que o que aconteceu ali naquela ocasião serviu para melhorar o Pedro dentro de campo. Bom, quando houve aquele estresse com o Felipe Luiz, que o Felipe falou, foi uma vergonha, foi uma coisa, né? Ele não usou esse termo, usou alguma coisa mais ou menos parecida com isso, meio deprimente, ele usou um termo assim, né? Depois disso a gente viu um posicionamento diferente do Pedro no campo. Aí pode ser que, né, essa conversa do Felipe Luiz, ou esse desabafo do Felipe Luiz, tenha feito diferença. E isso foi gerado porque houve a informação oficial, confirmada, de que o Flamengo o venderia por 15 milhões. Era euros ou dólares, eu só não lembro. E isso aconteceu através do senhor Boto. Agora, pode ser que ele seja aquela música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu vou dizer agora tudo o que eu lhes disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pode ser, ele é fã do Raul Seixas. Quem não é fã do Raul Seixas? O Boto também conhece? Deve ser, prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo e sobre o Pedro também. Normal. E o que ele falou dos jogadores europeus que querem agora jogar aqui no Brasil? Eu acredito, porque a grana é grande, né? Concordo com ele que a cada janela cresce o interesse com jogadores aqui, ó, Memphis, Neymar, Saúl, jogador de seleção. Tava meio encostado. Claro, não. Esses nomes todos geram uma curiosidade lá fora dos jogadores de lá. A Liga Brasileira está se reforçando. Mas esse movimento já vem de algum tempo também. Já, alguns times estão pagando muito dinheiro, né? Trazendo jogadores, porque antes você trazia a mulambada, né? Você trazia a sobra. Exceção, por exemplo, foi o volante que é casado com... E foi o Botafogo, que é casado com o holandês, casado com a brasileira. Dorf. Não? Dorf. Foi uma exceção, né? Era uma situação, uma ocasião e tal, de ser casado com uma brasileira e tal. O resto vinha mulambada, vinha jogador em fim de carreira, vinha aquela coisa. Mas aí, aos poucos, a coisa começou
né? Alguns times começaram a ter dinheiro suficiente para encarar esse tipo de negociação. E aí você pode dizer... É para pagar a suíte, né? Exatamente. Você pode pagar uma suíte de 8 milhões por mês. Então, hoje, realmente, os jogadores de ponta podem pensar em vir para o futebol brasileiro. Por exemplo, sinceramente, é claro que eu não sei se há interesse do jogador nessa condição. Eu não sei quanto o Cristiano Ronaldo ganha na Arábia. Não sei. Mas eu não sei se seria impossível, se ele tiver interesse de vir para o Brasil, e a família dele tem negócio aqui em Santa Catarina e tal, não seria impossível fazer um acordo. Tipo assim, o que ganha o Depay, será que não seria interessante para o Cristiano Ronaldo, depois da Arábia, ficar um período aqui? Antes eu consideraria completamente fora de cogitação. Hoje eu já não acho tanto. Essa agora tem que topar abrir mão, né? De alguma coisa vai ter que topar abrir mão. Eu não sei se o Memphis abriu mão ou se ele fez um valor de lá aqui. Sim. Dá muito a entender isso. Então, mas eu não sei... Mas no caso do Cristiano Ronaldo, que com certeza deve passar do custo Memphis, né? Certamente. Mas pelo nome, pelo tamanho... Mas se o Augusto Melo vier, ele topa, ele pega. É verdade. Os caras não têm muito senso, eles fazem isso. E aí o cara vem, e tem os clubes mais responsáveis. Duílio, lembra do Duílio que falou do Cristiano Ronaldo? Eles fazem. Então, agora, você pode fazer uma coisa mais consciente, então você pode fazer doideira. Mas os números que hoje a gente tem no futebol brasileiro, as folhas de pagamento, você consegue trazer jogador de esporte. Só não sei se tem o retorno que você espera que tenha. Estou falando de Cristiano Ronaldo, que, claro, onde ele fosse seria uma loucura, né? Mas hoje não é impossível. Ô, Flávio, mas então, enfim, o Cristiano de fato é uma outra, né, uma outra galáxia. Mas isso aí que você falou é o seguinte: tem vários jogadores de alto nível na Europa, de ótimo nível, né, na Europa hoje. Você olha a Gazeta dello Sport, na equipe, que dá muito, porque eles dão às vezes muito valor de contrato e tal, por quanto fechou, quanto vai ganhar e tal. Você tem ótimos jogadores ganhando 500, 600 mil euros por mês. Isso, de fato, é compatível com... Será que o De Bruyne foi pro Napoli? Eu falei nessa época. Eu falei, olha... Será que foi? Eu tenho minhas dúvidas. O De Bruyne, que seria, nossa, um jogador de extraordinário, espetacular para mim. Deveria ter vencido pelo menos uma vez o melhor do mundo e tal. Será que o Napoli pagou muito mais que, por exemplo, um Flamengo, se quisesse trazer um jogador, poderia pagar? É que às vezes o jogador não quer sair de lá. Isso, mas a grana... coisa. Mas eu acho que em termos de dinheiro, hoje existem clubes... quer jogar Champions, né? Exato, claro. É outra coisa. Mas se você... Grana, efetivamente, eu acho que daria para encarar um De Bruyne que seria fantástico, né? O Abel, pelas cifras que divulgaram, eu não sei se é verdade ou não, tal, mas assim, ele tem um salário compatível com técnicos bem pagos da Itália. Porque a Itália mudou um monte agora esse ano. Então, é isso aí. O Abel está já saiu mais de uma vez isso, está no patamar ali dos 20 técnicos mais bem pagos do mundo, o Abel Ferreira. Então você pode então trazer esse técnico, né, que normalmente são patamares mais altos, ou quase sempre, nem sempre. Mas se você consegue pagar um técnico, né, nesse nível dos 20 melhores salários do mundo, você pode pensar em jogadores de, sei lá, vamos dizer que você não consiga trazer o Cristiano Ronaldo, mas você pega lá os primeiros 15 jogadores do mundo. Será que a partir do 10º, do 15º, os ganhos não são compatíveis com o que alguns clubes pagam aqui? É para pensar. Sim. Talvez seja. É que assim, me veio à cabeça agora o Fabrício Bruno, aquela transferência dele para a Inglaterra que não se concretizou. Mas o Fabrício Bruno fez as contas lá, e tem a questão tributária que a gente já falou aqui no programa nos últimos dias, né? Fez as contas e falou, tô jogando aqui no Flamengo, tem essa proposta da Inglaterra para ganhar um pouquinho a mais do que eu ganho aqui, mas pela questão tributária o negócio não foi para frente. Chegou à conclusão de que não valia muito a pena pelo lado financeiro. Pelo lado esportivo, com certeza, né? Eu acho que assim, se o jogador tem a possibilidade de jogar na Premier League, que é a grande vitrine, eu acho que é um grande projeto esportivo. O Scarpa ele foi mais pela vontade de jogar do que o Palmeiras cobria a proposta do Nottingham, né? Isso. Cobria, né? O Palmeiras ia cobrir a proposta do Nottingham e aí a escolha do jogador atuar na Inglaterra. E o Scarpa, assim, que tinha sido eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, depois não conseguiu, né, ter a minutagem que se imaginava, não conseguiu se provar na Inglaterra da maneira que a gente imaginava. Não, o Corinthians trouxe o Memphis.
O Corinthians trouxe... Veja, o Memphis é simplesmente o maior artilheiro da história da seleção da Holanda e joga no Corinthians, que não é exatamente assim hoje uma pujança econômica, né? Tudo bem, é um investimento irresponsável, ok. Mas assim, o Corinthians convenceu o Memphis a jogar aqui para ganhar muito e para ter a suíte ainda.